No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quanto é que eu cobro para fazer o corte hoje aqui no meu salão, tá? Desde o final do ano passado eu fiz alguns reajustes de alguns serviços, incluindo o corte. Eu vou liberar para vocês quanto é que eu cobro, quais são os serviços que eu agrego a esse corte, para tornar esse valor fixo para qualquer tamanho de cabelo. Lembrando que eu faço reajuste anualmente, tá? 10% para qualquer serviço. Essa foi uma forma que eu encontrei para não ficar me batendo na hora de precificar os meus valores do corte. E caso a cliente não queira finalizar também, eu não vou fazer muita questão. Mas aí também ela não pode reclamar depois. Ou melhor, pode, mas vai ser cobrado o serviço para fazer aí a correção caso precise, tá bom? Vamos lá, gente. Corte, eu não gosto de estar variando muito valor por tamanho de cabelo e tal. Porque, gente, a base que eu faço é a mesma, tá? A única coisa que vai acontecer é de eu gastar um pouquinho mais de produto na hora da higienização do cabelo, por exemplo. Mas, basicamente, eu uso a mesma quantidade de shampoo. Por incrível que pareça, quando a gente trabalha com produto de qualidade, a gente não precisa gastar muito produto, né? Um pouquinho que você usa já dá pra fazer a higiene do cabelo normalmente. Eu faço aquela higiene breve mesmo, condiciono e faço o corte, tá? Nesse caso aí, eu não lavei o cabelo dela antes, eu cortei primeiro pra depois eu lavar. E aí eu fiz a base do corte, como vocês viram nesse vídeo, né? Cortei retinho, depois fui construindo aí o degradê, né? Trouxe o cabelo, fui trazendo o cabelo dela pra frente e formando o degradê. Ela queria tirar um pouquinho só do comprimento, dar mais leveza, dar um pouquinho mais de volume também. E foi o que eu fiz, ó. Como vocês podem ver, um lado e o outro, ó. Tá vendo como um lado já tá mais curtinho e o outro lado eu ainda vou começar a construção do meu degradê. O degradê que ela quer que eu forme é mais ou menos da altura aqui do seio pra baixo, tá? E que eu construí as camadas altas, de preferência, pra dar mais volume e leveza no corte dela. Ela é uma cliente cacheada, então ela usa o cabelo cacheado. E daí por isso que eu fiz um corte mais pra dar volume, dar leveza. Fiz o corte do franjão, se eu não me engano eu fiz o corte de franjão também e gravei pra vocês. E, gente, a base é a mesma, tá? Não tem muito segredo, né, para esse tipo de corte. É só você fazer mesmo a construção. Trouxe o cabelo para frente e fiz a construção do leve degradê nas laterais. E no final acabou formando meio que um U, né, na parte de trás, com um degradêzinho, né, quase um V. Mas não chegou a ser muito V porque ele não ficou com bico na ponta, né, lá embaixo não ficou com bico. Mas eu fiz aquela conexão ali na parte de trás e acabou ficando um U, sabe? Que ela gosta que fique mais leve. Então eu fui só penteando pra lateral, como vocês podem ver aí no vídeo, e fui cortando. Esse vídeo eu não ia nem trazer pra cá, porque eu gravei ele todo nessa câmera assim, ao comprido, porque, gente, é um cabelo muito grande, meu salão é pequeno, não deu pra gravar ele na câmera deitada, né, normal, como geralmente eu gravo em outros trabalhos. Senão não ia conseguir gravar os detalhes pra vocês. Então acabou que eu deixei assim mesmo, tá? E aí, da mesma forma que eu fiz um lado, eu fiz o outro. Eu molhei também bastante esse cabelo, porque eu gosto de cortar o cabelo molhado, gente. Eu tenho mais prática. Eu domino mais cortar o cabelo molhado ou úmidozinho, sabe? Do que cabelo a seco. Ainda mais esse tipo de cabelo que é um cabelo com os cachos mais soltos. Não é um cacho mais enroladinho, não é crespo, né, também. Então, eu achei mais fácil. Nessa parte aí, como eu tava construindo as camadinhas, eu consegui gravar com a tela normal do meu celular. E as camadas eu construo da seguinte forma, gente. Eu faço camada baixa, depois eu vou conectando com a camada média e finalizo com a camada alta. É sempre assim, é sempre nessa mesma sequência, para não dar diferença aí nas camadinhas. E eu sempre fazer aquela conexão entre uma camada e outra. É assim que eu construo as camadinhas, tá vendo? E vou construindo aos poucos. A camada de baixo, gente, eu não mexo. Quando eu vou pra camada de cima, eu não mexo na camada de baixo, tá? Eu vou só mexendo nas camadinhas de cima, tá vendo? Como vocês podem ver no vídeo. E aí eu elevo lá em cima também, ó. E desci um pouquinho pra vocês verem, ó, tá vendo? E vou mexendo só nas camadas de cima, fazendo a conexão. Então, o corte em camada se resume a isso. É você fazer a base embaixo, né, da camadinha, do início da camadinha, conectando com a camada média. E depois você vai elevando a camada e conectando novamente. Depois você vai olhando se tá tudo certinho de um lado ou do outro. Na frente eu faço da mesma forma. Eu faço a camada baixa, a camada média, a camada alta. E vou conectando todas elas sem mexer na minha base. E daí vocês podem perguntar, mas Pri, o que é a base que você tá falando? E a base, gente, é aquele início. Você lembra que no início eu fiz o corte reto? Então, aquele é o comprimento que minha cliente deseja. Ela não quer cortar mais do que aquilo. Então, eu não cortei
a base, né? A base principal eu não cortei. Vou deixar o videozinho aqui do lado passando. Essa base, o comprimento, eu não mexi. Eu mexi apenas na parte de cima das camadas. Por isso que é importante. E esse tipo de corte, né? O corte degradê com camadas, ele favorece muito quem gosta de comprimento, né? Quem gosta de comprimento, não quer cortar muito comprimento, o degradê com camadas, ele vai apenas mexer nas laterais do cabelo e nas camadinhas, né? Em todo um contorno do cabelo e não no comprimento em si. Então, para quem gosta de construir volume para o cabelo e não mexer no comprimento, o corte em U, leve degradê com camada, vai ajudar nesse sentido. Você não vai cortar muito o comprimento e você vai fazer aquele volume acontecer aí no corte. É exatamente dessa forma que eu faço. Aí já é à noite, como vocês podem ver no vídeo, foi concluindo o cabelo da mãe dela e já iniciando o cabelo dela, o corte do cabelo dela. Então, nesse dia eu atendi 2 clientes, né? Comecei com a mãe de tarde e aí quando foi de tardezinha, ela chegou, né? A filha dela chegou e aí eu fui cortar o cabelo dela também. Gente, o cabelo ficou muito lindo, ficou um movimento muito legal. A cliente amou o resultado, ó. Se atente sempre aos detalhes, né? Pra não ficar um cabelo com corte errado, sem conexão, sabe? Com algumas falhas, né, de conexão. E sempre quando eu pego uma mecha, né? Quando eu vou pra mecha lateral, eu sempre pego um pouquinho da mecha anterior pra eu ter uma base, né? E aí, ó, como vocês podem ver, eu vou pegando sempre a mechinha lateral. Eu pego uma nova mecha, mas eu pego um pouquinho da mecha lateral para dar continuidade ao meu corte. E sempre ali, ó, conectando, levando a mecha para construir as camadinhas. Corte de cabelo não é difícil, mas a gente tem que aprender esses princípios básicos para a gente conseguir entregar um bom resultado. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, eu tive que estabelecer algumas normas, né, aqui com relação ao corte de cabelo. Eu tive que, meio que pra facilitar meu dia a dia, na correria do final do ano e tal, estabelecer tudo que é incluso num corte simples, num corte mesmo normal, né? Ou corte de ponta, independentemente do corte que a cliente vai fazer, se é o corte de limpeza de pontas, tem algumas clientes que eu não cobro, né, um corte de limpeza de pontas, não chega a dar desconto, mas eu simplesmente não corto, né, já cobro um valor mesmo, dependendo do corte, às vezes eu só tiro só um pouquinho só, de uma parte lateral que tava meio despontada, então tudo é questão de bom senso na hora do corte, tá? Se a cliente fizer uma progressiva, por exemplo, eu vou me basear nisso também. Se a cliente não fizer nada, só fizer o corte, eu fiz o reajuste recentemente. Quanto é que eu cobro para fazer o corte? Somente o corte. A única coisa que eu agrego ao corte é a higiene do cabelo, condicionamento e a finalização simples, se a cliente quiser, tá? Se a cliente não quiser lavar, independentemente se a cliente for lavar no salão ou não, se já vem cabelo lavado, o corte é R$50. Finalização simples, gente, não tem secagem. Eu não seco o cabelo. Eu só faço a finalização. Uso pouquíssimo produto. É simples mesmo, tá? Então, assim, uso pouquíssimos produtos. Eu achei que depois que eu fiz isso, as clientes até estão cortando mais o cabelo. Mas, infelizmente, as clientes não estão finalizando, tipo, secando, para mostrar o resultado final para vocês também, que eu crio conteúdos para vocês, e para ela também, para que eu possa ver como é que ficou o resultado. Mas, de acordo com a base do corte que eu fiz, dá tudo certo, tá? Porém, como a cliente já quis esse tipo de procedimento né, não querer pagar um tratamento, por exemplo, uma finalização com um difusor, escovando, selando com a chapinha, ou sei lá como for, eu acabei estabelecendo 2 normas aqui no meu salão, né? Tanto o padrão de corte simples, né? Finalização simples, corte normal. O corte pode ser até elaborado, né? Eu não levo muito tempo. Esse cabelo mesmo eu levei menos de 20 minutos para fazer o corte. Contando com a higiene, finalização, rapidinho, foi mais ou menos aí meia hora que eu levei para fazer todo o trabalho nesse cabelo. Sabe, gente? Foi muito rápido. Entre tudo, viu? Lavou, não hidratei, né? Então foi só lavagem rápida mesmo, condicionei e só passei um creme mesmo, penteei e pronto. Não cheguei a secar, tá? Eu não sequei esse cabelo. E assim, gente, o valor que eu cobro de R$50 é justamente em cima disso. Se por acaso, o corte não ficou certo, Pri, eu não gostei do corte, Pri, o corte ficou errado, ou algo do tipo, e aí ela vai ter que pagar uma finalização também pra gente saber o resultado, né? Porque assim, às vezes a cliente não quer finalizar seco porque ela não quer pagar a mais, mas às vezes o barato custa caro, gente. E a cliente tem que entender que a minha parte foi feita. Eu cortei, segui as mesmas métricas, segui as mesmas sequências que eu faço em qualquer cabelo, finalizando ou não. Se por acaso a cliente não gostar do corte, ou ela achar que eu não cortei direito, ou algo do tipo, que é muito difícil de acontecer, tá?
Mas geralmente a cliente gosta do corte, geralmente dá tudo certo. Daí eu falo, calma, vem cá, peraí, o que foi que aconteceu? Você escolheu um corte, eu fiz exatamente o corte que você escolheu. Ah, mas tá umas pontinhas, sei lá, despontado. O que acontece? Quando a gente faz um corte, a gente não finaliza ele seco, não tem como a cabeleireira saber se todas as pontinhas ficaram nos seus devidos lugares, não é mesmo? Não tem como a gente ter certeza, a gente tá certo de que deu tudo certo, a gente fez o alinhamento, a gente cortou, fez o ângulo e tal. Se ficou algumas pontinhas, provavelmente é porque o cabelo não foi finalizado seco, para profissional saber, né, ver o resultado real, que a gente só vai ver quando ele estiver seco, não é mesmo? Finalizado, secando, escovando, ou alinhando, ou com difusor, não é mesmo, gente? Então, assim, caso a cliente mesmo assim queira fazer essa correção, ela vai ter que pagar. Pode até ser que o profissional, né, tudo bem, eu não vou cobrar o corte não, mas eu vou precisar finalizar seu cabelo para eu ver como é que ficou o resultado de verdade seco. E aí eu faço os ajustes, né? Mas aí você vai ter que pagar por esse serviço que você não fez anteriormente, para eu ver o resultado final real. Eu gosto, tá? Eu recomendo para cliente sempre finalizar ele seco para eu ver como é que ficou o resultado, tá? Principalmente se for corte em camada ou algo do tipo. Mas nem todas as clientes querem pagar mais. E aí eu também não posso sofrer as consequências, né? Já que ela não quer pagar mais, também eu não sou responsabilizada caso ela não goste do corte, por exemplo. Ah, o cabelo secou, eu não gostei do corte. Eu cobro mais um serviço de finalização, caso ela queira finalizar, para eu ver como é que ficou o resultado dele seco. Né? E aí eu posso fazer a correção dele seco, mas ela vai ter que finalizar o cabelo para que eu possa, né, corrigir. E aí ela vai ter que pagar a finalização, tá? O corte, não. Mas a finalização, para eu fazer a correção do corte, ela vai ter que pagar. Então aí eu vou ter que forçar a cliente a pagar a finalização para que eu possa ver como é que ficou de verdade ele finalizado, ou com jato de secador, ou com escova e tal. Ela vai ter que pagar a finalização para que eu possa corrigir o corte. E aí, às vezes o barato custa caro. Ela acaba vindo 2 vezes pro salão e acaba pagando, né, a finalização da mesma forma. Eu procuro trabalhar com muita decência, com muita responsabilidade na minha entrega, para as clientes realmente não voltar. Mas se acontecer dela voltar, eu só vou cortar com o cabelo já finalizado. Eu não vou cortar ele molhado, como foi o início do meu corte. Então, eu vou cortar ele finalizado, vou fazer uma escova, né? De preferência fazer o tratamento, mas se a cliente não quiser também não tem problema, tá? Vou fazer aquela escova, vou aplicar aquele olhinho, aquele negócio todo, vou lavar de novo, então vou cobrar o valor de uma escova normal. Então, por isso que eu sempre falo para as minhas clientes, sabe? Às vezes o barato pode custar caro. Se você confia no meu trabalho a ponto de você ir para casa sem finalizar o cabelo, né, como deve ser, a finalização completa, que nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês. Eu cortei um cabelo cacheado, fiz a finalização completa, ficou maravilhoso. Vou mostrar para vocês. No caso dessa cliente, ela não quis finalizar. E detalhe, antes que pense que eu faço isso para tentar me aproveitar das clientes, essa já é a segunda vez que essa cliente vem cortar cabelo comigo. Ela faz exatamente o mesmo tipo de procedimento, o mesmo tipo de corte e o mesmo tipo de finalização simples, tá bom? E esse foi o resultado final do corte do cabelo da minha cliente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, me acompanhe nas redes sociais. Um cheiro, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!